1081 foi um ano crucial para os cruzados, diz Balduíno. O rei leproso de Jerusalém acabou de sofrer uma grande derrota na Batalha de Majaium, infligida por seu grande inimigo, o sultão Saladino. Saladino conquista o castelo de Balduíno em Val de Jacob. Enquanto isso, a lepra de Balduíno se agrava e seu inimigo ganha força. O rei leproso conseguirá resistir à força de Saladino antes de sucumbir à própria doença? O historiador Malcolm Barber afirma: em retrospectiva, o ano de 80 é considerado um ponto crucial na história real das cruzadas. Vamos começar aqui enquanto continuamos a examinar a vida de Balduíno IV, o heróico rei leproso de Jerusalém. A destruição do castelo em Val de Jacó foi um golpe devastador. Mas, no início de 80, a saúde do rei Balduíno IV era uma preocupação ainda maior. A lepra do rei piorou, suas deficiências aumentaram e, aos 19 anos, sentia a morte chegar, querendo garantir o futuro do reino. Balduíno buscou um marido adequado para sua irmã e herdeira, a princesa Sibila. Até então, ele não tivera sucesso, mesmo após propor a vários dos principais nobres da França. No entanto, a própria Sibila gostava de um jovem cavaleiro poitevino que já estava na corte, Guy de Lusignan. Guy tinha conexões. Seu irmão Emory, futuro condestável de Jerusalém, era aliado próximo da mãe do rei Balduíno. Agnès sugeriu Guy como pretendente para a princesa. Após anos negociando com nobres franceses sem sucesso em casar, Guy já estava em Jerusalém, vindo de uma orgulhosa linhagem de cruzados. Ele era jovem, saudável, galante, e Sibila já estava encantada por ele. Balduíno confiava na mãe e seguiu seu conselho. Guilherme de Tiro reprovava o casamento e escreve: mas sem querer considerar que muita pressa estraga tudo. O rei, por motivos pessoais, casou subitamente sua irmã com um jovem de boa posição, Guy de Lusignan, filho de Hugo, o Castanho, da diocese de Poitiers. A decisão de Balduíno de casar sua irmã com Guy surpreendeu vários membros da alta corte. Era difícil achar pretendente para Sibila, pois ela já tinha um filho, o príncipe Balduíno, de 3 anos e herdeiro do trono. Quem se casasse com Sibila teria que aceitar que seus filhos dificilmente herdariam o reino. Balduíno não tomou essa decisão de forma precipitada. O rei leproso sabia que Raimundo III de Trípoli e Boemundo III de Antioquia conspiravam para tomar Jerusalém. Com isso, Raimundo e Boemundo planejavam casar Sibila com um marido de sua própria escolha. O pai de Guy também era vassalo de Henrique II, rei angevino da Inglaterra. Balduíno descendia dos angevinos e o rei Henrique rapidamente se tornava o governante mais poderoso do Ocidente. Ao escolher um marido para Sibila do campo angevino, Balduíno esperava aumentar o envolvimento de Henrique II no reino cruzado. A visão atual de Sibila como garota tola apaixonada, Guy como novato desastrado e Balduíno como rei doente manipulado pela mãe não resiste à análise histórica. Balduíno demonstra consideração cuidadosa. Sua irmã, Sibila, havia sido educada para governar, e o irmão de Guy, Américo, tinha sido um servo eficaz e útil da coroa. No entanto, Balduíno acabaria se arrependendo de sua escolha de cunhado. Antes de 80, não existiam divisões sérias dentro do reino. No entanto, a conspiração de Raimundo e Boemundo, seguida pelo casamento de Sibila e Guido, solidificou uma linha de divisão que atravessava a elite governante do reino. De um lado estavam o rei Balduíno, sua mãe, tio Jocelyn, Sibila, Guido e Reinaldo de Châtillon, basicamente a facção da família materna do rei. Do outro lado estavam Boemundo III, Raimundo III, a família Ibelin e a rainha viúva Maria Comnena, representando os parentes paternos do rei.
O rei Balduíno sabia bem dessa divisão e que ela ameaçava seu reino. Ele estava determinado a permanecer no cargo até que essa divisão pudesse ser superada. No fim da primavera de 80, o rei Balduíno pediu trégua de 2 anos a Saladino. Saladino ficou feliz em ajudar, pois queria conter o crescente poder dos turcos seljúcidas liderados por Kubilay Arslan II. Saladino também estava ansioso para evitar atrair a intervenção do imperador bizantino Manuel. Enquanto isso, Balduíno trabalhou para estabilizar a situação dentro de seu reino, para impedir que seus rivais promovessem sua irmã mais nova, Isabel, como herdeira alternativa a Sibila e Guido. O rei prometeu Isabel a Unfredo IV de Toron, filho de 15 anos do falecido condestável, em outubro de 80. O casamento só ocorreria quando Isabel fizesse 12 anos. E assim, a pequena princesa foi enviada para viver na fortaleza de fronteira de Querac, com sua futura sogra, Estefânia de Milly, esposa de Reinaldo de Châtillon. Aqui, Isabel estaria seguramente sob o poder da facção do rei. Foi também por essa época que o novo grão-mestre dos Templários chegou a Jerusalém. Ele era Arnoldo de Toroja, um veterano catalão das cruzadas na Espanha. Arnoldo foi indicado pelo Papa Alexandre III, que queria um líder independente e experiente para os Templários, preocupado com a Terra Santa. Nessa época, o imperador bizantino Manuel morreu. Guilherme de Tiro escreve sobre ele. O ilustre imperador de Constantinopla, de imortal memória, o mais munificente de todos os príncipes da terra, deixou de lado o fardo da carne e entregou sua alma ao céu. Sua memória será sempre abençoada por toda a Assembleia dos Santos, por causa de suas esmolas e generosas beneficências. Balduíno seguiu fortalecendo seu reino ao longo de 81. Ele associou Sibila e Guy a si mesmo nos éditos reais, reforçando o status deles como herdeiros ao trono. Com o fim da trégua, com Saladino se aproximando, a alta corte tentou resolver as divisões entre o rei Balduíno e o conde Raimundo III. O rei aceitou, desde que Raimundo se reconciliasse com Guy de Lusignan. O conde aceitou os termos, e Guy e Raimundo passaram a frequentar juntos a alta corte. O faccionalismo parecia superado. Balduíno, mesmo doente, governava o reino com eficácia, mas Guy de Lusignan seguia impopular entre muitos nobres importantes. A trégua com Saladino terminaria em maio. 82. Nos 2 anos anteriores, Saladino focou em conter os turcos seljúcidas e fortalecer sua marinha. Agora tinha cerca de 30 a 40 galés de guerra. Em novembro de 81, As-Salih, príncipe Zengida de Alepo, adoeceu e morreu em dezembro. Ele nomeou seu primo Is ad-Din de Mossul como herdeiro, esperando que Alepo e Mossul juntos impedissem Saladino de avançar sobre o território Zengida. Ibn al-Athir registra a morte do príncipe. Quando já havia perdido a esperança, ele convocou os emires e todas as tropas e ordenou que entregassem Alepo ao seu primo, As-al-Din, fazendo-os jurar isso. Ele disse: "Vocês sabem que Saladino tomou toda a Síria, exceto o que está sob meu controle. Se Saladino conquistar Alepo, não restará nenhum lugar para nossa família resistir a ele. Mas se eu entregar a cidade para As-al-Din, ele conseguirá mantê-la com seus grandes exércitos e terras." Ao saber que As-Salih está morrendo, Saladino, então no Egito, ordenou a seu sobrinho Faruk Shah, governador de Damasco, que marchasse com seu exército para impedir Is ad-Din de assumir o poder em Alepo. Reinaldo de Châtillon também acompanhava os eventos em Alepo, com interesse para frustrar os planos de Saladino. Reinaldo liderou um ataque da Transjordânia ao deserto da Arábia, saqueando terras e pilhando caravanas. Faruk Shah foi obrigado a liderar suas tropas contra Reinaldo, que recuou diante do exército de Damasco. Ibn al-Athir registrou sua impressão sobre os fatos.
Príncipe Reinaldo, senhor de Quirac, um dos francos mais diabólicos e hostis aos muçulmanos, preparou-se para uma campanha. Reuniu suas tropas e tudo o que pôde juntar e decidiu marchar por terra, até Tarik e de lá para Medina, a cidade do profeta. Que Alá o abençoe e lhe dê paz, para conquistar aquelas regiões sagradas. O ataque de Reynolds impediu Faruk Shah de cumprir as ordens de Saladino de ocupar Alepo, permitindo que Izz ad-Din de Mosul marchasse até Alepo e assumisse sua posição como governante sem incidentes. Sem dúvida, foi um grande revés para Saladino, que perdeu a chance de conquistar seu prêmio mais desejado na Síria. Os ataques de Reynolds aterrorizavam a estrada dos peregrinos entre Meca e Damasco e permitiam ao senhor de Quirac interceptar comunicações de Saladino do Egito. Ibn al-Athir certamente estava errado ao afirmar que Reinaldo pretendia conquistar essas regiões. Uma conquista desse tipo estaria muito além dos recursos da fronteira. O senhor e Reinaldo levaram só uma pequena cavalaria, pois o ataque visava causar impacto psicológico. Reinaldo queria mostrar que Saladino não podia proteger as rotas dos peregrinos e também queria minar a afirmação do sultão de que ele era o campeão do Islã. Isso foi ainda mais embaraçoso para Saladino, pois ele estava em meio a uma longa guerra para destruir um dos grandes poderes muçulmanos da Síria, os Zêngidas, a família de Nur ad-Din, um campeão indiscutível na luta contra os cruzados. As atividades de Reinaldo revelam seu entendimento da situação política na Síria muçulmana. Ele queria enfraquecer Saladino, desacreditando-o entre os muçulmanos. O ataque de Reinaldo aconteceu durante a trégua entre Saladino e o reino de Jerusalém. Claro, o próprio Saladino estava no processo de interferir na transferência legal de poder de um príncipe zêngida para outro, e a preservação do domínio zêngida em Alepo era vital para os interesses dos Estados Cruzados. Reinaldo alegou que o próprio Saladino estava quebrando a trégua. Ele acusou o sultão de mover tropas e armas do Egito. Saladino protestou ao rei Balduíno pelo ataque de Reinaldo e Balduíno admitiu a quebra da trégua. Isso foi frequentemente visto como prova de que Reinaldo agia como um senhor renegado. Recentemente, historiadores como Bernardo Hamilton reavaliaram e afirmam que Reinaldo só agiu com a aprovação de Balduíno. O ataque de Reinaldo seguia a política de Balduíno de evitar que Saladino controlasse Alepo, segundo Bernardo Hamilton. Na verdade, o próprio Saladino não queria renovar a trégua. Na primavera de 82, enquanto ainda estava em vigor, uma embarcação cristã da Apulia naufragou perto de Damietta, e ele apreendeu a carga e prendeu os 1.676 passageiros. Ambos sabiam que a trégua era temporária. Saladino já havia deixado claro que queria destruir o reino cruzado. Ele afirmou ao califa abássida que justificava suas campanhas contra os Zêngidas para unir o Islã sob sua bandeira. Para a guerra final para eliminar os cruzados, Salah ad-Din voltou a Damasco para assegurar comunicações com o Egito e iniciar campanha contra Jerusalém. Em 11 de maio, o sultão deixou o Cairo com seu exército. Balduíno reuniu suas forças em Jerusalém. Reinaldo sugeriu que o exército cristão marchasse até Quirac para barrar Salah ad-Din. O rei Balduíno aceitou. Enquanto o rei leproso liderava suas forças para a Transjordânia, Salah ad-Din saqueou o território ao redor da fortaleza fronteiriça de Montreal. Em seguida, o sultão marchou sobre Caraque. O exército cristão protegeu os campos de trigo e evitou a batalha. Salah ad-Din optou por evitar a batalha e recuou para seu castelo de Al-Azhar, no deserto sírio. Em 2 de junho, Salah ad-Din já retornara a Damasco. Aqui, ele recebeu notícias importantes de Constantinopla. O nobre bizantino Andrônico Comneno liderou uma revolta na capital, causando um massacre em massa dos francos na cidade. O motim em Constantinopla foi tão brutal que o hospital de São João foi saqueado e os doentes assassinados.
Andrônico matou os últimos membros da família real, simpatizantes dos Estados Cruzados, inclusive Maria, viúva do imperador Manuel e de origem franca. Andrônico agora adotou uma política estritamente hostil ao reino de Jerusalém. Guilherme de Tiro escreve sobre esse Andrônico: um primo do falecido imperador era um homem falso e perverso, sempre desleal ao império e sempre ativo em semear as sementes da rebelião. Saladino agora podia lançar uma invasão completa ao reino cruzado sem qualquer medo de que os bizantinos interviessem. Em 13 de julho de 1182, o sultão enviou uma força para sitiar o castelo franco de Bet San, no sul da Galileia. O cronista árabe Ibn al-Athir relata o ocorrido. Após chegar a Damasco, Saladino e suas tropas descansaram por alguns dias. Ele marchou para o território franco e acampou perto de Tiberíades. Ele montou suas tendas em Ocawana, no Jordão. Os francos chegaram com seus destacamentos e ficaram em Tiberíades. Saladino enviou Faruq Shah, seu sobrinho, para Bet San, que ele entrou à força de armas e saqueou, matando e escravizando completamente. Ele varreu a depressão do Jordão com uma investida de grande alcance, espalhando morte e cativeiro sobre os habitantes. Balduíno reuniu o exército cristão em Safaria e marchou para o socorro de Bet San. Os cruzados encontraram o exército de Saladino perto de Leforbele, no sudeste da Galileia, em 15 de julho, 8º aniversário da coroação de Balduíno, escreve Guilherme de Tiro. Ali, eles avistaram as forças de Saladino, espalhadas por todos os lados, em número muito maior do que jamais haviam enfrentado antes. Na verdade, os comandantes mais antigos declararam que, desde que os latinos entraram na Síria, nunca haviam visto um exército inimigo tão poderoso. No auge do verão, com calor intenso, o rei Balduíno, mesmo doente, comandava a cavalo. Os exércitos se enfrentaram em luta feroz. Os cruzados eram minoria, com cerca de 700 cavaleiros pesados. Guilherme de Tiro diz que, naquela batalha, poucos cavaleiros nossos caíram e quase foram recebidos entre os santos, mas muitos da infantaria morreram. A perda do inimigo foi maior. Alguns dos seus principais líderes também caíram, uma catástrofe que fez com que o inimigo abandonasse o campo de batalha, em consternação. Saladino foi derrotado e recuou pelo Jordão. Para Balduíno, a batalha de Leforbalé não foi tão vitoriosa quanto Mongizade. Mas, mais uma vez, a tentativa de Saladino de destruir o reino foi frustrada, e mais uma vez a resiliência de Balduíno foi crucial. A liderança de Balduíno era uma força unificadora crucial, especialmente enquanto as tensões ainda ferviam entre Raimundo III e Guy de Lusignan. Saladino ainda não tinha terminado. Após sua derrota em Forbel, Saladino organizou um ataque conjunto a Beirute, a mais fraca das cidades portuárias dos cruzados. Ibn al-Athir relata o evento. De Damasco, Saladino foi para Beirute e devastou seus arredores. Ele havia ordenado que a frota egípcia navegasse até Beirute. Eles bloquearam o local e atacaram a cidade e região. Saladino chegou, uniu-se a eles e saqueou o que restava da frota. Ele sitiou Beirute por vários dias, com a intenção de perseverar até conquistá-la. Enquanto isso, um destacamento vindo do Egito, liderado por Aladil, irmão de Saladino, atacou o sul do reino cristão, saqueando áreas próximas de Gaza e Ascalon. A notícia da ameaça chegou ao rei Balduíno IV, que manteve a calma e percebeu que o sultão queria dividir seu exército. Balduíno protegeu Beirute antes de agir no sul, pois os saqueadores egípcios do sultão pouco podiam fazer ali. Balduíno estabeleceu Tiro como base de operações de seu exército. Os portos de Arca e Tiro abrigavam refugiados italianos do massacre dos latinos em Constantinopla no início do ano, e Balduíno recrutou vários navios italianos para a luta. A guarnição de Beirute resistiu bravamente. Com a notícia de que Balduíno vinha com seu exército, Saladino suspendeu o cerco e recuou. Saladino não conseguiu tomar Beirute.
mas seu ataque causou sérios danos aos recursos econômicos do Reino Cruzado. O sultão foi ao norte da Síria no fim do verão para combater os zenguidas. Os cruzados ficaram alarmados porque Saladino não buscou trégua devido à situação em Constantinopla. Sem os bizantinos, os francos não conseguiriam invadir o Egito, e Saladino sabia. Em setembro, Saladino cruzou o Eufrates para o território zênguida. Ele conquistou Arã, Edessa, Acá e Nisbim em novembro. Ele estava acampado nos arredores de Mossul. Naquele verão, os zênguida aliaram-se ao rei Balduíno IV, que, representando aliados muçulmanos, atacou terras de Saladino perto de Damasco. Ele estava com o conde Raimundo III, sinal da maior harmonia no acampamento cruzado. As forças de Saladino não resistiram, permitindo que os francos queimassem terras e vilarejos livremente. Como no ano anterior, a política franca era impedir que Saladino expandisse seu poder no norte da Síria. Em dezembro, enquanto Saladino sitiava Mossul, o rei e o conde Raimundo realizaram incursões juntos em suas terras. Raimundo atacou perto de Bosra e Balduíno saqueou próximo a Damasco. Nenhuma incursão resultou em grande expedição, mas mantiveram pressão sobre Saladino durante sua ausência, inclusive contra Mossul. Além disso, as incursões forneceram informações que permitiram aos cruzados confirmar que nenhuma nova força aiúbida havia sido trazida para Damasco desde setembro. Tudo isso faz sentido considerando as ações que Reinaldo de Châtillon tomaria, o que seria lembrado como uma das jogadas mais audaciosas feitas durante a longa guerra entre Saladino e o rei leproso. Depois analisaremos os últimos anos do reinado de Balduíno, com destaque para Reinaldo de Châtillon. A agressividade dele e o rei leproso fizeram Sibila e Guido perderem sua confiança. Enquanto isso, a ameaça de Saladino crescia, pois o sultão conquistaria um de seus maiores objetivos. Clique no vídeo na tela para ver o que acontece depois. Apoie meu trabalho tornando-se meu apoiador no Patreon, onde eu posto bastidores, conteúdo extra e muito mais. Clique no link do Patreon que aparece na sua tela ou veja o link abaixo na descrição para o Real Crusades History no Patreon.